chamo. Que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Boa noite, igreja. Se coloque de pé. Que a paz esteja com todos, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos presentes, Pai, diante da Tua presença. Pai amado, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Tira, Deus, todo eu, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra. Que o Senhor venha ter liberdade no nosso meio. Que o Senhor venha ter liberdade para falar aos nossos corações, para curar, para salvar, para libertar, para limpar, Senhor, para restaurar as nossas vidas, Deus. Aquilo que nós precisamos, Deus, o Senhor sonda e conhece cada coração, Deus. Que o Senhor venha de encontro a cada necessidade nesta noite, tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, derramando da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Você não precisa abrir a sua Bíblia, não. Eu vou ler aqui em Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repete comigo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Declare que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Deus. Santo, santo, erga sua voz em clamor ao Senhor Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Ele sabe. Que esse seja o seu louvor de adoração. Rasgue o seu coração nesta noite, mas toque no Senhor Jesus com sua adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais forte, igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a Ti, Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão
glorificando o nome do Senhor. Esse foi o primeiro louvor que nós cantamos. Não sei se a Diana lembra. Quando nós estivemos no primeiro culto aqui na igreja já reformada. E sabe que Deus me fez lembrar? Quando a igreja era pequenininha, muitos acreditavam que o Senhor poderia fazer. E Ele que fez, não fomos nós. E o Senhor me fez olhar e contemplar. Só aqueles que estavam, que viram, sabe o quanto foi difícil o processo. E isso é que acontece com as nossas vidas, sabe, pastor? Muitas das vezes nós oramos, clamamos por algo. Quando conquistamos, até nos alegramos. Eu lembro que eu cantei esse louvor, minha voz não saía, estava embargada. Porque tamanha era a alegria no meu coração, de ver, de contemplar aquilo que o Senhor fez. Mas só que com o tempo nós vamos acostumando. E Deus diminuiu o que Ele fez? Não, Ele fez. Então coloque a mão sobre o seu coração e fale assim: Senhor, que eu não venha me acostumar com as obras feitas por suas mãos, que todo dia eu possa levar os meus olhos a Ti e dizer: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Eu não sei o que você veio clamando para o Senhor, mas saiba que quando você receber a sua vitória, que o seu coração possa contemplar as maravilhas feitas pela mão do Senhor Jesus, e que você renda a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor. Ah, pastor, então eu vou adorar só quando estiver tudo bem? Não, adore na tristeza, adore na angústia, adore o Senhor Jesus, porque enquanto você adora, Ele está pelejando por você, Ele está visitando a sua casa, Ele está visitando a sua saúde. O que Ele quer é que você adore, o que Ele quer é te olhar e ver assim: olha lá, eu não fiz ainda e ela está lá me adorando. A vozinha ficou quantos meses, vó, sem receber? A senhora lembra? Mais de 1 ano. Sem receber, bloquearam a aposentadoria dela. Muitos acreditaram, falaram assim: não vai receber mais, acabou. Eu acho que cortaram, e o Senhor Ele fez, mas ela estava aqui adorando, buscando a presença do Senhor. E sabe o que mais me doía? Que muitas das vezes o pouco que ela ganhava de netos, filhos, ela ofertava. Um dia eu falei assim: eu não vou receber, e o Senhor falou: recebe. Recebe, porque eu estou cuidando de tudo. Coloque a mão sobre o seu coração e adore o Senhor Jesus. Não importa o que você está passando, saiba que Ele está cuidando da sua vida. Muitas das vezes Ele quer somente que você o adore. Uma palavra para você: não desanime. Sabe o que você pediu? Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Ele viu. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Pastora, não tinha palavras, você mal conseguia falar. Deus ouviu seu gemido. Aleluia, Deus. Mas o mesmo Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele vai. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando. Ele está
consolo pra sua alma. Enxugue as lágrimas, enxugue essas lágrimas no rosto e venha calma. declare: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. oh, aleluia, Deus. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está cuidando das nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida das nossas casas, do nosso sonho, da nossa saúde, Deus, do nosso ministério, Pai. Aquieta os nossos corações. Mas o mesmo Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. oh, aleluia. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Vai passar. Olha, vai declare: vai passar. Adore o Senhor Jesus com suas palmas. Aleluias. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Feche os seus olhos, faça deste louvor a sua oração para o Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. O que você tem para oferecer? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou, como a
pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. Aleluia, Deus. Declare, eu não te troco. Declare. Declare. Aleluias. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Oh, aleluia. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados
te ama. O Senhor, Ele te escolheu. Aleluia. Que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Enquanto o pastor vai tomando o lugar dele, eu lembrei de um teatro que eu fiz. Eu era noiva de Cristo. E nesse teatro eu entrava toda suja, rasgada. E tinha 4 demônios na igreja, no teatro. E eles gritavam bem assim: suja, imunda, pecadora, você vai morrer, você não vai conseguir. Parecia ser um teatro simples, mas enquanto eu estava entrando ali de noiva, suja, imunda, aquilo me acusava e aquilo me deu medo, foi me paralisando. E eu entendi que aquilo ali era espiritual. E é isso que acontece com as nossas vidas. Por muitas das vezes nós chegamos como uma noiva suja, rasgada, querendo nos aproximar do Senhor Jesus, mas o inimigo ele te acusa, o inimigo ele te aponta. Sabe o que você tem que fazer? Cale a voz dele, ouça a voz do Senhor Jesus e vem do jeito que você está se sentindo sujo, está se sentindo rasgado. Pastor, eu não estou preparada. Como aquele filho pródigo, corra para os braços do Pai, porque Ele vai te limpar, Ele vai te dar vestes novas e Ele vai te colocar no lugar em que você saiu. Que as palmas louvem o nome do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém, irmãos? Como é que os irmãos estão? Conseguiu dormir, Wellington? Eu não consegui dormir ontem, não. Demorei um pouquinho para me dormir. Ontem fomos impactados pela glória de Deus aqui neste lugar, onde homens foram cheios do Espírito Santo aqui neste lugar. Pessoas foram tomadas pelo poder de Deus. Até agora estou ainda eletrocutado por aquilo que Deus fez. E os homens que saíram daqui também dormiram tarde. Porque Deus, quando Ele visita as nossas vidas, ninguém consegue aguentar o poder de Deus. Quantos precisam que o Senhor venha te visitar nessa noite? Quantos precisam da visitação do Espírito Santo na sua casa, na sua família e nos seus sonhos? Quantos precisam do agir do Senhor em áreas de nossas vidas que precisamos ser tocadas, transformadas, consoladas, curadas? Mas o poder de Deus está aqui, irmãos, onde a Bíblia diz que na casa do Senhor, do altar, é onde é liberado sobre a nossa casa o poder de Deus, rios de água viva. Aqui é Deus onde ordena sobre a sua casa. Aonde há enfermidade, o Senhor entra com cura. Aonde há sequidão, o Senhor entra com bonança, com paz, com alegria. Onde há tristeza, o Senhor entra com transbordar da alegria do Senhor. A Bíblia diz que até a tristeza, quando estamos na presença do Senhor, ela salta de alegria, irmãos. E dentro de nós está saltando de alegria, irmãos. Eu não podia deixar de mencionar o que Deus fez para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu imaginava, porque eu conheço os 2 homens que ministraram aqui a palavra de Deus. Às vezes nós achamos assim: pastora, precisa de mais violão, guitarra, bateria. Nós queremos. Muitas pessoas, quando entram nessa igreja, vê, como a Bíblia diz lá em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas às vezes é no simples, como alguns irmãos mencionaram, que o irmão veio aqui com apenas um teclado simples, só ele e o teclado, e ele tocou e a presença de Deus veio, irmão. Por quê, irmãos? Deus quer que nós venhamos nos encher somente da presença do Senhor. E a ser usado não é
tocar bem, cantar bem, pregar bem. É apenas ser um vaso disponível na presença do Senhor, para que o Senhor venha operar grandiosamente. Amém, queridos? Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai, por cada um que aqui está nesta noite, ao Senhor operar, meu Pai, aquilo que eles precisam, a ser tocado, a ser ministrado pela sua palavra. Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, meu Pai, aonde nós precisamos do Senhor, precisamos do agir do Senhor. E eu já vejo o Senhor agir, porque pessoas que estavam abatidas já estão felizes, alegres. Eu já posso olhar, Pai querido, em semblantes que já estão bens para a glória do nome do Senhor, porque a nossa imagem reflete a imagem e semelhança do Deus vivo. Ah, Senhor Jesus, eu vejo aqui semblantes, meu Pai, que estão sendo tocados, curados e transformadas, Senhor Jesus. E o deserto, meu Pai querido, pessoas estão saindo do deserto, Deus, o deserto da sequidão, da tristeza, da calúnia, o deserto do vazio, o deserto muitas das vezes de achar que Deus se esqueceu, que Deus abandonou, e achar que o deserto era morte. Mas eu estou vendo e contemplando, Pai querido, a alegria do Senhor é a nossa força, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e nós já podemos ver, Senhor Jesus, aonde achou que era morte, o Senhor trouxe vida, restauração, e o poder do Senhor, para que o Teu nome venha ser glorificado e venha ser exaltado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Irmão, eu tenho a certeza, a plena convicção que irmãos, quando vêm aqui para essa igreja, passam por lutas, passam por batalhas, por levantes. Mas eu tenho a plena convicção, quando você pisa o teu pé nessa casa de oração, irmão, Deus, Ele abre o céu, porque Deus tem bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Então sem luta não tem vitória. Para você estar na presença de Deus, quanto mais nós queremos ter intimidade e buscar a palavra e buscar um refrigério, vai ter luta, irmãos, mas vai ter vitória. E eu já vejo vitória que estão sendo liberadas sobre famílias aqui. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte, irmão. Amém? Diz assim a palavra santa do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, cânticos,
com hinos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Toma o seu assento no seu lugar, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aí a tua palavra, Senhor Jesus, e fala segundo o desejo do seu coração, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Palavra de Deus para as nossas vidas essa noite é: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Deus nos traz essa palavra, que nós precisamos ser revestidos, porque você é um eleito de Deus. A Bíblia diz santo e amado. Deus te chamou como um santo homem de Deus, como a santa mulher do Senhor, amado, amada do Senhor. A Bíblia diz que homens e mulheres, Deus os revestiu e escolheu como eleitos, para reinar nessa terra, para ser um homem santo, para ser uma mulher santa, um homem amado. Deus te escolheu para isto, para que, é como você passar por uma seleção em você entrar num trabalho. Você entrega o seu currículo e as pessoas vão avaliar o seu currículo e vai selecionar você. Deus não enxergou o seu pecado para você ser escolhido por Deus. Deus, Ele achou graça em mim e Ele achou graça em você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vos deis frutos. Deus que te escolheu para estar nessa igreja, não foi você que escolheu. Hoje eu vou para o culto, eu vou servir a Deus nessa igreja, eu vou congregar nessa igreja, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou ser um diácono, eu vou ser um membro dessa igreja. Não, foi Deus que te escolheu para você estar aqui. Você é o eleito do Senhor, e Deus te escolheu a dedo, irmãos, e Deus te chamou para estar aqui nesta igreja, a congregar e a ser liberado sobre a sua casa algo profundo. Aleluia, Jesus. Se nós fôssemos pelas nossas próprias vontades, irmãos, da nossa carne, do nosso físico, você não vem para a igreja. Trabalhamos a semana inteira, temos nossos afazeres. Você que é mulher, dona de casa, dentro da sua casa, cuidar dos filhos, as obrigações domésticas que são cansativas e pesadas. Muitas das vezes, se você olhar para você, você não vem por sua força, mas é Deus que te traz para a casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque tudo aqui nessa terra, ele é passageiro, e nós devemos escolher ao Senhor, escolher a sua palavra e servir a Deus e ter um encontro com Deus. Um homem e uma mulher que tem um encontro com Deus, ele nunca será o mesmo. Quantos aqui precisam de um encontro com Deus? Quando era namorado, vamos falar, eu vou entrar ainda um pouquinho mais abaixo ali. Quem é casal aí vai se lembrar, quando você namorava, você vestia a sua melhor roupa, colocava um chiclete na boca, né, Jean? Né, Larissa? Né, ô Gabriel? Né, Andresa? E para ter um encontro com a namorada, não via a hora de estar ali na casa e não saía da casa da namorada, e quando não estava na casa da namorada, ficava no celular. Eu lembro até hoje, na época eu tinha uma operadora, não vou citar o nome, mas eu tinha 500 minutos para conversar com a pastora quando a gente namorava. A gente conversava, ligava um para o outro, às vezes até brigava no telefone e ficava mudo, tinha 500 minutos, irmão. Aí o que eu quero trazer para você, meu querido? Que nós temos que ter a paixão, o amor pelo Senhor, mais do que a nossa esposa, que hoje você é casado, mais do que a sua namorada. Por quê, pastor? Porque quem deu a tua esposa, o teu marido, foi o Senhor. Eu sou caso disso. Eu pedi a Deus uma esposa e Deus me deu. E aí Deus
me deu mais bênçãos ainda, que é o fruto do nosso amor, que são as nossas filhas lindas. Aí nós temos que amar o Senhor mais do que a nossa esposa, e Deus nos escolheu para frutificarmos, irmãos, para dar frutos para o Senhor, e através de você e de mim, é que traz a geração de nossa família, os nossos filhos. Por que eu estou entrando nesse tema? Porque hoje é dia das mães, e dia das mães, as mães são aquelas que elas procriam, ela dá vida a uma criança, a uma vida, e a mãe é aquela que cuida, aquela que dá carinho, aquela que dá amor. E Deus escolheu, irmãos, através de uma mulher chamada Maria, a dizer sim, a gerar o propósito de Deus dentro do ventre da Maria. Só que Maria teve que passar pelo processo. O Espírito Santo, aquilo que foi gerado dentro do ventre foi obra do Espírito Santo. Irmão, tentaram matar Jesus desde o começo. Aquilo que é obra do Espírito Santo, ninguém para, ninguém mata. O que eu quero dizer com isso, pastor? Você é a obra do Espírito Santo, irmão. Você foi gerado e escolhido desde o ventre da sua mãe. Eita Jesus, meu Deus. Pessoas que estão aqui nessa igreja, Deus te escolheu para um propósito, para uma obra. E eu quero dizer para você que o diabo tem tentado matar você, matar os teus sonhos e os teus projetos. Mas assim que aquilo que foi gerado lá no passado, você, eu, desde o ventre de nossas mães, assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria. Eita, ninguém para Deus, ninguém para a obra do Espírito Santo de Deus. E Deus te amou, te escolheu, e Deus tem uma grande obra na sua vida, ainda que tentam te destruir, te parar, te desanimar. Porque o mundo espiritual, ele é sério. Ei, aquilo que é a obra do Espírito Santo, irmão, arma uma ferramenta contra a igreja do Senhor, não prosperará. Você é igreja de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, porque você é escolhido, você é escolhida, você é amada, você é amado do Senhor, e Deus te escolheu para uma grande obra, e Deus te escolheu para algo profundo, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deus deixou para nós termos misericórdia, sermos misericordiosos, benignidade. Deus é bom, irmãos, e nós temos isso dentro de nós. A bondade de Deus, a humildade, a mansidão de perdoar uns aos outros. Quem não tem pecado aqui, irmão? Quem não errou? Quem não ofendeu o seu irmão, o seu vizinho? A Bíblia diz que se não tivesse amor, irmão, nada seria. Ainda que eu sapateie aqui, ainda que eu seja cheio de Espírito Santo, ainda que fomos tomados pela glória de Deus ontem, o Everton, o Gabriel, ei, se não tivermos amor, nada, passará tudo, irmão. Os milagres, os dons, tudo vai passar, e o que vai permanecer, qual que é o maior deles? É o amor. O amor, a Bíblia diz que apaga uma multidão de pecados. Quando você ama, irmãos, é apagado da sua vida uma multidão de pecados. E nesse tempo, nessa geração que estamos vivendo, é só você falar do trânsito, é só você falar das notícias, é só você falar das redes sociais, que muitas vezes são atacados. O que nós precisamos, a sociedade, a humanidade? Amor. E Deus deixou para nós, irmãos, o amor, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Eu
Eu já vou ainda discorrer e entrar nessa mensagem sobre o dever do marido, o dever da mulher. E sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Se você quer ser perfeito, irmão, perfeita, não é ser cheio, não é sapatear, não é no monte, não é vir para a igreja, é amar, é viver a palavra, amar uns aos outros. E isso é o maior desafio, não é? Amar um ao outro. E quando dentro de nós, as pessoas mais próximas que amamos nos machucam, aí dói o coração, dói a alma, não dói? Porque uma pessoa lá de fora pisa no seu pé, mexe na sua ferida, dói, mas não dói tanto com aquele que te ama, aquele que anda junto com você do seu lado. Mas Cristo deixou para nós, irmãos, se queremos ser revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, nós temos que amar uns aos outros como Cristo amou a igreja do Senhor. A palavra de Cristo e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A igreja do Senhor Jesus, ele é um corpo, irmãos, e nós sentimos falta um do outro. Quem tem as duas pernas aí, irmão? Os dois braços? Não, glória a Deus, aí, irmão. Quem que é a cabeça da igreja? Quem é o cabeça? É Cristo. Às vezes nós sentimos como corpo andarmos, talvez sem um braço, andarmos talvez sem uma perna, e a gente sente falta porque nós somos corpo de Cristo aqui nessa terra, e a igreja é uma família. Ainda que a igreja, como corpo de Cristo, anda sem uma perna, sem um braço, o Gabriel é uma perna, a irmã Terezinha é um braço, a Diana é a mão, o irmão ali é o pé, cada um aqui é membro do corpo do Senhor, e a gente sente falta, irmão. A gente pode até andar, a igreja caminhar aqui nessa terra, e andar sem uma perna, sem um braço, sem uma mão, sem um pé. Por que Cristo deixou para nós que Ele é o cabeça da igreja? Você já viu algum corpo aí na rua aí andando sem cabeça, irmão? Não existe, irmão. Por isso que Jesus deixou que Ele é o cabeça da igreja. Isso é algo muito profundo. Porque Ele deixou, eu sou o dono da igreja, eu sou Cristo. Que a igreja pode estar até sem um membro, porque todos nós somos membros do corpo do Senhor nessa terra. Alguns não estão aqui por motivos de força maior, estão viajando, visitando sua mãe, vivendo um momento que é muito importante, mas a gente sente falta. Só que a igreja, o cabeça da igreja, ele permanece aqui na igreja, irmão. O Cristo que reina aqui nessa casa de oração, Ele está aqui, e Ele vive aqui, e Ele está aqui todos os dias. Ah, pastor, eu só sou apenas um instrumento usado pelo Senhor, irmãos. A pastora é apenas um instrumento usado pelo Senhor. Só que Cristo, o cabeça, sempre está aqui, irmão. Se quer ser a Diana que faz o culto, se é a Terezinha, se é a missionária, se é o Gabriel que prega, aí Gabriel, pega a visão aí, irmão. Cristo, Ele sempre fala e opera aqui nessa igreja. Mas eu e você temos que entender algo, que o amor de Deus é que está nesta igreja, e é que é Cristo que habita aqui nessa igreja. Se não tiver a presença de Deus, irmãos, essa igreja aqui não é nada. Se não tiver a glória do Senhor, as paredes podem estarem bonitas, o chão bonito, como nós sonhamos há mais de anos, desde quando entramos aqui nessa igreja. Nós estamos aqui há 8 anos, Deus fez, mas o principal que tem que estar aqui nessa igreja é o cabeça, é o Cristo, é a palavra, é o verbo que se fez vida e habitou no meio de nós. Se não tiver a palavra, irmão, essa igreja aqui é vazia da presença de Deus. Mas eu tenho a plena convicção que a presença de Deus está aqui nessa igreja, que a glória de Deus está aqui nessa igreja. Assim nós sentimos bem de ter um bom som,
bom, uma igreja bonita, de podermos pisar nessa igreja. Eu me lembro que tempos atrás, a gente vinha para a igreja, o irmão reclamava que caía caroncho na cabeça do irmão. Você imagina, irmão, as mulheres, os homens passam chapinha, passam um gel, aí depois fica lá coçando a cabeça, faz até mal. Isso ardia, doía no meu coração, irmão. A gente vir na igreja, só que a gente sabe que existem batalhas. Por quê, pastor? Porque tem tantas academias que eu estou vendo sendo construída bonita aí, e a igreja, irmão, tantos supermercados com ar-condicionado, tantos lugares aí grandes, baladas com grandes coisas, e a igreja, irmão, porque é uma batalha espiritual. Só que a igreja não é os tetos, a parede, a igreja somos nós, irmãos. E quando nós prosseguimos em fé e abundância do Senhor, sabe o que Deus faz, irmãos? Ele realiza os desejos do nosso coração. Por quê? Para que nós venhamos a se sentir bem, não que nós nos sentimos mal no passado, porque essa igreja sempre foi bem, sempre foi alegria, sempre foi cheia da presença de Deus, sempre foi a glória de Deus, e gostoso estar nessa igreja. Todo mundo que vem nessa igreja, irmão, pode perguntar, não é para minha glória não, mas para a glória de Deus. Muitas pessoas que pisam nessa igreja, elas saem daqui falando muito bem. Por quê, pastor? Porque é o cabeça que está aqui, é o Cristo que está aqui nessa igreja, é a presença de Deus, é o amor de Deus, e isso nós ensinamos aos nossos membros, os líderes, que nós temos que ser amorosos, acolhedores. Isso nós ensinamos que a igreja, ela abraçar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar os fracos na fé, perdoar os fracos na fé, como pessoas que já machucaram, mas voltaram para a igreja, irmão. Porque se eu estou aqui nessa igreja, prego, se eu não viver a palavra de Deus, irmão, o amor, nada seria. Então aqui nós ensinamos, como aprendemos nosso pastor: ofendeu, machucou, as portas sempre terão abertas em nossos corações. Por quê? Porque isso é o amor, irmão. Se a gente não ama, então Deus não está no negócio, irmão. Se a gente não amar um ao outro, irmão, eu sou crente, eu sou de Deus, você não é de Deus, então sinto lhe dizer que isso é muito forte, irmão, porque Deus é bom, Deus perdoa e Ele ama o próximo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deus nos ensina, irmãos, que a palavra que habita em nós abundantemente, toda a sabedoria, ensinar uns aos outros, muitas das vezes admoestar uns aos outros. Por quê, pastor? Se a Diana está caminhando, tem um buraco lá na frente dela, eu não vou alertar ela, irmão, você vai morrer se você cair naquele buraco. É assim que nós somos chamados, irmãos, como Neemias, a entrar na brecha uns pelos outros. Eu me alegrei muito que o homem de Deus que esteve aqui conosco ontem, ele entrou na brecha por uma pessoa, irmãos, que nós somos fruto desta pessoa. Por quê, pastor? Porque pessoas pagaram e pagam o preço do evangelho para chegar até você. As pessoas sangram, pessoas têm cicatrizes, mas têm raízes e que suportaram para que essa palavra chegou até você. E todo aquele que entra na brecha, que é como Neemias, que levanta muros de proteção, que entra na brecha da oração, no casamento, na vida financeira, no chamado, no ministério, na vida espiritual, irmãos, este é o papel da igreja do Senhor nessa terra, irmão. Só que tem um preço a ser pago, um preço que dói. Carregamos a marca de Cristo, o Evangelho dentro de mim e dentro de você. Às vezes você pode passar por problemas financeiros, na família, relacionamento, na sua saúde, na sua mente, no seu coração. São as marcas de Cristo. Só quando você mesmo machucado, se rastejando, sangrando, você será canal de bênção para as outras pessoas. E aquilo que você suportou, passou com Cristo, porque Cristo te dá a força sobrenatural que vai além de você, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sabe por que às vezes você passa por alguma luta, por alguma tribulação?
porque um dia Deus vai colocar uma pessoa na sua frente que está passando o mesmo problema, e você será curado, e você vai transmitir para ele: ei, eu passei, eu suportei, eu vivi, mas olha eu aqui. Você pode também com ele, irmão, porque Deus não faz acepção de pessoas, de ninguém. É só suportar o deserto e o tratamento de Deus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, irmão, que seja tudo em nome do Senhor. Antigamente as pessoas tudo era: em nome de Jesus eu vou conquistar o meu carro. Meu cunhado trabalhou na Volkswagen, e ele sempre falava: em nome de Jesus eu vou comprar minha casa na praia, em nome de Jesus eu vou construir minha casa. E Deus fez, irmão. Uma casa dele ele vendeu na praia, mas aquilo que ele usou, o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem o poder sobre todo o nome da terra, irmãos. E quando usamos o nome de Jesus, irmãos, esse nome tem poder para realizar abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, e dando por ele graças a Deus Pai, para que o nome dele venha a ser glorificado e venha a ser exaltado. Amém, irmãos? Aí eu quero ministrar algo sobre a sua vida: os deveres domésticos, porque a palavra hoje é para a família. Culto, hoje é dia das mães, e é família onde existe a construção do lar. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa esposa, a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Meu Deus, pastor, qual que é o papel mais difícil, irmão Hélio? Do homem ou da mulher, você acha? Da mulher? Eu acho que o papel mais difícil é do homem. A mulher, ela sujeita o marido. O homem não, ele tem que dar a vida como Cristo amou a igreja. O que é dar a vida, irmão? É passar muitas das vezes acima do seu ego, do seu eu. A mulher, ela sujeita, ela anda ao lado, sujeitar o marido não, ele tem que dar a vida como Cristo deu, por amor da igreja do Senhor. Vós, marido, amai vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Não provocar, não irritar a sua esposa. Aí a pastora está dando agora, pegou ali, irmão. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você sabia que quem não respeita pai e mãe não prospera? Deus não abre porta nenhuma. A vida financeira é travada. Quem não obedecer, porque é mandamento de Deus, irmãos. Eu passei por isso. Eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. Meu pai chorava pela advogada para me conhecer, para ter contato. E um dia me aproximei do meu pai. Um dia eu trabalhei no bar com meu pai. Não era crente, não era evangélico. Trabalhei junto com meu pai. E sabe quando aconteceu isso? A minha mãe, eu sempre fui próximo dela, mesmo não morando junto com ela um tempo só. Mas quando eu me aproximei do meu pai, irmãos, Deus abriu as portas para mim, irmãos. Trabalhava um diretor de uma fábrica lá de Taubaté, e ali meu pai pediu um trabalho para ele, para mim. Eu entrei dentro daquela fábrica. Lá eu ganhei um curso de empilhadeirista, e através desse curso um dia eu fui no balcão de emprego da CTI buscar remédio junto com a pastora, e ali, vou ter uma entrevista, vou ver se tem uma oportunidade para mim. Tem uma entrevista lá na Volkswagen, lá numa empresa terceira. Você deseja? Irmãos, eu esperei tantas pessoas para ganhar a senha para entrar dentro da Vox, mas eu costumo dizer assim, que foi meu amigo que colocou lá. Quem me colocou lá foi Jesus, irmãos. Uma multinacional para a glória de Deus. Mas isso através do quê? A obediência de pai e mãe. Quando eu me aproximei do meu pai, cheguei mais perto dele, as portas se abrem. Porque quando você obedece, seus pais obedecem a palavra, as portas se abrem, irmãos. Você pode ver, irmão, o traficante, a
prostituta, o matador, eles não respeitam pai e mãe. O pai fala, não sai à noite. A mãe fala, não vai para a balada. O que acontece? Só coisa ruim, irmão. É só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quebra, passa por cima de uma autoridade. Ei, sabe o que eu quero trazer para você? Você é autoridade sobre o seu filho. Você fala para ele, não, é não. O que se acabou hoje? Os tempos se passaram. E o que faz? Hoje os pais estão mais relaxados. Aqui em Caçapava e Taubaté, não, amém? Os pais estão mais tranquilos. Ah, não, filho, pode ir. Chega meia-noite, 1h. Tem que colocar limites, Diana. Quando o seu filho crescer, a sua filha crescer, quando a Helena crescer, quando a Sara crescer, ficar de maior, quando o seu filho crescer, tem que colocar limite, irmão. Não pode quebrar princípio. Sabe a moda antiga? Ah, pastor, pedir o pai e a mãe em namoro. Tem que ser a moda antiga, irmão. Tem que respeitar pai e mãe. Porque se você não colocar limites e você deixar à vontade, sabe o que acontece? Daqui a pouquinho parece com um filho. Daqui a pouquinho parece usando droga, bebida, álcool, saindo. Por quê? Se você não impor e colocar o regra dentro da sua casa, você é autoridade na sua casa. Pastor, mas é difícil. Eu sei, irmãos. Eu tenho uma filha de 12 anos que já está crescendo, e essa fase é um pouco difícil, mas as rédeas em casa são duras, irmão. Não é, Sara? Não é, Sara? A sua mãe é dura com você, Sarinha? E o seu pai é duro também? Por quê, pastor? Porque a gente sabe o nosso melhor para o nosso filho, porque a gente ama e sabe o melhor, e a gente sabe que o mundo lá fora, ele não é para ter às vezes um relacionamento, casar, que é somente abusar, aproveitar do seu filho, aproveitar da sua filha. E aí você já passou pela maturidade, você já é um homem, um pai, uma mãe, você já aprendeu, e você vai ensinar o teu filho. Amém, irmãos? Só que filhos tem que obedecer pai e mãe, não tem? Só que a palavra agora é para você, irmão. Vós pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Você tem que corrigir o seu filho, como um pai, como uma mãe, mas tem que amar ele e ser amigo dele, trazer ele para perto. Se você não trazer o seu filho para perto, sabe quem vai trazer? Um amigo da escola, o traficante, a prostituta, aquele que quer aproveitar do seu filho, da sua filha. Então nós temos que não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. E o que você e eu precisamos ter? Sabedoria, irmão. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com situações delicadas. Qual que é o maior desafio, irmão? Criar o seu filho, comprar um celular para ele, comprar uma comida, comprar aquilo que ele deseja. O maior desafio é a educação. O maior trabalho é você investir uma boa educação. Mas a Bíblia diz assim: se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele nunca vai se esquecer, irmão. Ele não vai desviar, porque ele vai ter o conhecimento, vai chegar. Eu me lembro de conselho que às vezes eu pedi para o meu pai, e eu me lembro até hoje. Por mais que não tinha um pai próximo, mas o pouco que eu convivi com ele, eu não esqueço nada, irmãos. Eu tenho a certeza que você é filho, que teve a sua mãe, ou talvez já não tenha mais sua mãe viva. Ei, os conselhos da sua mãe, do seu pai, servem para você e vivem para você até hoje, são guardados na nossa mente e nunca se esquece. Então Deus está dizendo assim: olha, não provoque, não vos irriteis aos vossos filhos. Você tem irritado seu filho, irmão? Irrita. Quando era para os pais, para os filhos, irmão, eita glória. Agora que é para os pais, agora o negócio doeu. Irmão, tem que corrigir no amor. Tem que ter a palavra chamada Delek Hamenura. O que significa Delek Hamenura, pastor? Equilíbrio, o caminho do meio. Eu vejo de mães que criaram seus filhos mais rígidos, duro mesmo. É sentada, não vai. Adiantou? O filho cresceu, saiu de casa, teve relacionamento, engravidou. Aí eu comecei a observar os pais que eram um pouco mais flexíveis e mais móveis com o filho. O que aconteceu? O filho desandou. Mas tem que ter um equilíbrio. Se você colocar Delek Hamenura,
o equilíbrio, o caminho do meio, em tudo na sua vida, na educação dos filhos, na vida financeira, no seu ministério, dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, se você colocar o equilíbrio em tudo, irmãos, você vai viver em paz nessa terra. Então tem que ter o equilíbrio. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Você conhece alguém que vive a vida de aparência aí só, irmão? Dentro da igreja, no trabalho, na rede social. Então, Dia das Mães, homenagem lá para a mãe. Dia dos Namorados, homenagem lá, Dia dos Namorados. Em casa, só quebra pau, traição. Em casa, só Deus que conhece. Deus não quer que a gente viva uma vida de aparência. Ele quer que nós venhamos a viver uma vida verdadeira em Cristo, irmão. Você quer saber quem é crente? Pergunta para sua esposa. Você quer saber quem é crente? Pergunta para o seu marido. Não é perguntar para o vizinho, aquele lá é homem de Deus, não é um santo homem de Deus, não, irmão. Pergunta quem convive dentro da sua casa. Eita Jesus, agora doeu, irmão. Você tem sido crente, irmão? Nós temos sido crente, essa palavra para mim também. Você e eu temos sido sacerdote. Você tem sido mulher sábia dentro da sua casa. Você tem sido cabeça dentro da sua casa. Você tem sido pescoço. A mulher é aquele que traz o equilíbrio, é aquela que anda lado a lado junto com o marido. A Eva, alguns falam assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. É verdade isso? Mentira, irmão. Aonde que a mulher foi tirada? Da costela. Então a mulher anda do lado. Vamos dizer que a pastora é aqui o microfone. Lado a lado, irmão. O meu ministério, o meu sucesso é 50% o meu e 50% da minha esposa. Quando eu recebi uma promoção lá na fábrica, eu trouxe o bombom daquela promoção. Eu falei, isso aqui é seu, ó. É meu e seu, metade meu e seu. Porque quem que me aguenta quando chego às vezes estressado de casa, cansado, é ela. Então os 50% é da mulher e do marido. Ei, o seu sucesso dentro da sua casa, no seu ministério, não é só seu, é 50 seu e 50 dela. Mas eu quero transferir uma outra palavra. A falha, o erro é 50% seu e 50% dela. O erro não é somente da esposa ou somente do marido. Pastor, o meu marido errou, a minha esposa errou. Não, irmãos, vou ministrar hoje para casais também. O erro é 50% de um e 50% de outro. Tem que ver aonde está tendo alguma falha, aonde está tendo alguma brecha. Entrar na brecha para que o sucesso de Deus venha acontecer. E o sucesso em nossas vidas tem que ser Cristo, é a palavra. Hoje em dia está muito fácil, irmão. Está ruim, está difícil o casamento. O que o mundo aí fala? Separe. O que a Bíblia fala? O que Deus uniu, o homem não separe, irmão. Então quando nós estamos na palavra de Deus, irmão, e no verbo que você fez vida e habitou, nós teremos sucesso. Mas se você pegar a visão aí do mundo, irmão, sabe o que vai acontecer? Você não vai viver o melhor de Deus. Sabe o que o melhor de Deus que Deus preparou e aonde nós mais somos atacados é na casa, é na família. Não é a sociedade, não é os tempos que nós estamos vivendo, que mais aonde nós estamos sendo atacados, que mais é atacado. Por isso você passa tanta luta, irmão, porque você quer viver junto com a sua família na casa do Senhor e servir a Ele. Por isso, Diana, que às vezes é tanta batalha para estar juntamente com os seus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, dentro da igreja. Por isso que às vezes o Everton é tanta guerra, por isso que às vezes é tanta batalha, Andresa, por isso que às vezes, Larissa, é tanta batalha, por isso às vezes que é tanta batalha, Rafaela. Por quê? Porque que às vezes passa tanta batalha dentro da sua casa, o seu pai ou a sua mãe, ou problemas adversos. Por quê, pastor? Porque o que Cristo deixou para nós é o que? Se não tiver igreja, irmão, se não tivesse a família, irmão, sabe o que seria a terra? Você já imaginou como que seria a terra, irmão? Só bagunça, irmão. Ia estar uma prostituição, um caos na terra.
É por isso que a igreja aqui é perseguida, irmão. Por isso que às vezes a gente tem batalha para a gente construir, para a gente fazer o melhor para a igreja do Senhor. Por isso que a igreja, por isso que os pastores falam mal dos pastores, falam mal dos líderes, falam mal do profeta. Só que não é que fala mal do profeta, irmão. Pode falar mal de mim, pode falar mal do profeta, do levita, aquele que errou, que tropeçou. Ah, irmão, mas aquilo que ele pregou, aquilo que ela pregou, aquilo que ele deixou, ninguém tira, irmãos. Por quê? Porque a palavra é aquilo que Deus manifestou, a sua glória, irmão. Então o que nós temos que fazer é ser somente transmissores da palavra de Deus, e isso tem um preço. E tudo sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ei, naquele grande dia vai ter o teu galardão, vai ter a tua bênção. O que é seu, eu costumo dizer assim, é seu e ninguém tira, ninguém toma. A sua bênção, Andresa, o que Deus preparou para você, Wellington, o que Deus preparou para você, Terezinha, é seu e ninguém pega, ninguém tira, irmão. Quem deu o seu marido aí? Alguém vai pegar o seu marido aí? Quem deu a sua esposa aí? Por que a gente fica com ciúmes às vezes? Com medo? Por quê? Porque nós amamos. Só que o que é seu, ninguém tira. Quem Deus deu para você o seu filho? Recebe aí que é algo profundo que eu vou liberar do altar. Amém? Deus deu o seu filho. Ninguém vai pegar, o traficante não vai pegar, Vandercinha. O vagabundo não vai pegar, porque foi Deus que deu. Está passando por um momento difícil? Está passando tribulação? Sim, mas é Deus que deu e ninguém vai tomar, irmãos. Aleluia, Jesus. É algo muito forte, irmão. Por quê? Porque se você estiver na palavra, mas quem fizer agravo, receberá o agravo. Quem fizer, porque não há acepção de pessoas. O que significa agravo, pastor? Agravo significa injustiça, ofensa. Se alguém fazer injustiça, ofensa, dano ou prejuízo cometido contra alguém, o versículo afirma que quem fizer agravo receberá o agravo, indicando que todo aquele que comete injustiças colherá as consequências, porque Deus é o juiz justo que não faz acepção de pessoas. Vou ensinar algo que alguém sabia disso, que se você pegar emprestado de alguém, você não pagar, aquela pessoa lá de fora é ímpio, não conhece a Deus, mas orar e falar: Deus, ele cometeu algo contra mim. Você sabia que Deus pesa a mão sobre mim e sobre você? Porque Deus é justo, e o sol ele nasce para todos, assim como a chuva também. Então não cometa agravo, injustiça, ofensa, dano ou prejuízo cometido contra alguém. Por isso que Deus nos ensina a ser verdadeiros, pessoas íntegras, retas, temente a Deus. Irmão, a responsabilidade nossa como sermos servos do Senhor é muito grande, irmãos. Ser crente não é ser crente brincadeira não, irmãos. Crente até o diabo é, irmãos. Nós temos que ser crentes e vivermos a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque senão traz peso sobre a nossa vida, e Deus coloca sobre a balança, irmão. Mas eu e você servimos a um Deus que, quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Ele, reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas fraquezas, Deus nos perdoa. Tem pessoas que saem da igreja, eu saí por causa do irmão. Conheço pessoas que viveram isso.
Eu saí lá por causa do irmão, não volto mais lá por causa daquele irmão. Irmão, o irmão já está na igreja, já pediu perdão, já reconheceu a sua falha. O irmão vai sair da igreja por causa do irmão. Sabe o que vai acontecer? Aquele lá vai para o inferno, e aquele que está na igreja pediu perdão, reconheceu a sua falha, vai para o céu, irmão. Deus é justo. Reconheceu de todo o coração, se entregou, se arrependeu, teve transformação, irmãos. Ei, Deus é justo e juiz e julgará as nossas causas. Amém, irmãos? Mas eu quero concluir esta palavra. E a finalizar esta palavra ao meu e ao seu coração, sobre Manassés, que é o nome de origem hebraica, Manasseh, que significa aquele que faz esquecer, o que está entregue ao esquecimento, ou Deus me fez esquecer, referindo à superação de dores passadas. Manassés, Deus me faz esquecer de dores passadas. Aí Deus ministra uma palavra lá de Apocalipse, que Deus fala assim: eis que faço nova todas as coisas na sua vida. Ei, pastor, eu tenho uma história triste, eu posso sentar aqui com você e a conversar com você. Pastor, a minha história é assim, eu nasci assim, eu passei por isso, os meus pais, a criação era difícil. Ei, você pode ser a tua trajetória, cada um aqui tem a sua trajetória, a sua criação, educação, dias difíceis. Talvez, eu sei que a pastora do seu pai, ele repartia a mistura, a comida com 7 filhos, irmão, viveram situações difíceis. Ei, você viveu situações difíceis, só que Manassés, aquilo que você passou no passado, superou as dores passadas, e Deus fala assim para mim e para você: ei, eis que faço nova todas as coisas. Hoje, irmãos, para glória e honra do nome do Senhor, cada filho tem a sua casa, come do bom e come do melhor, vive o melhor de Deus, porque o passado, irmão, ninguém volta mais atrás, irmãos. E eu sei que tem vidas que passaram por histórias difíceis, irmãos. Eu fui criado por pessoas simples, meu avô, minha avó, pessoas da roça, mas sempre me deu o melhor. Qual que é o melhor, irmão? Não é a melhor comida, não é a melhor roupa que você pode dar para o seu filho, não é o melhor celular, iPhone. Sabe o que você precisa dar? O carinho, o amor. Sabe o que é a maior presença? Hoje é dia das mães, eu vou lá, dou o melhor presente. Sabe o que é o melhor presente que você dá para sua esposa, para sua mulher, para o seu filho? É a sua presença, irmão. A sua presença ninguém substitui, irmão. A presença do meu pai, um dia ele prometeu: vou dar uma bicicleta para o Rodrigo. Sabe quem deu? Minha mãe. Mas o que me marcou na minha vida não são as coisas que me deram, as coisas deste mundo. Sabe o que me marcou? Foi a presença do meu pai, quando eu pude viver um tempo com ele. Isso ninguém tira, irmão. Então, se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe, se você tem a sua esposa, se você tem o seu filho, se você tem o seu marido, traga na igreja, venha para Cristo, dê o seu melhor tempo de dedicação. Para mim o meu maior desafio, irmão, eu trabalho em fábrica, eu sou pastor juntamente com a pastora na igreja. Você viu a Helena quer o pai, eu saí de férias, ela quer o pai, porque ela sente a presença do pai. Ei, o presente, um chocolate, alguma coisa comestível, gostosa, ei, aquilo ali vai se acabar, a roupa vai se acabar, mas o amor, ele vai permanecer nas pessoas, irmãos, e ninguém vai tirar um pouco que meu pai me deu, amor, o carinho e a presença dele, e a atenção, ninguém tira, irmãos. Os presentes já nem estão mais aqui. Minha mãe uma vez deu uma mobilete para mim, não tem mais, já foi embora, irmão. Tem a lembrança, mas o melhor é a presença. Eu quero concluir esta palavra, irmão. Não importa o teu passado, não importa o que os seus pais viveram, não importam as situações difíceis financeiras que às vezes você atravessou. Sabe que Deus está dizendo assim: o passado, Manassés, aquilo que te trouxe dor, superou. Ei, irmãos, eis que faço nova todas as coisas. E sabe que Deus fala audível no meu coração? Que Deus quer fazer nova todas as coisas em vidas que estão aqui. Ei, irmão, atravessamos deserto aqui nessa igreja, irmão. Devemos a ter 5 membros somente nessa igreja.
a falar: Deus, cadê o Senhor? Não é para a gente estar mais lá, é para a gente voltar, é mais conforto. Hoje eu conversava com o meu cunhado, ele ontem foi ministrado em algumas áreas da vida dele. Você acha que já não deu vontade? Pastor, ministério é desafio. Eu ficava lá do lado do meu pastor: pastor, que dia que eu prego? Pode pôr nesse carro aí. Que dia que eu dou de... É mais fácil, irmão. O conforto é mais fácil, mas Deus quer que você viva o propósito de Deus, irmãos. E aonde que Deus te colocou, não saia, porque ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pessoas, e nesse tempo, irmãos, pessoas ofereceram para nós: ei, pastor, vem aqui comigo, que todo mundo quer um pastor, uma pastora que se doa para a obra. Você vê, irmão, a gente vem para a igreja, a pastora até querendo trazer, fazer chuveirinho, trazer colchão inflável de casa, ter uma cozinha, porque quando eu venho aqui para a igreja, a gente quer tirar às vezes colocar a casa em ordem um dia, né? Pintar a igreja toda em um dia. A gente fica aqui, os irmãos sabem, né? O pastor que fica até 2 horas da manhã. Eu cheguei a sair 3 horas da manhã quando a gente fez a bateria da igreja. Todo pastor quer. Nesse tempo, pessoas se ofereceram para nós. Não, mas eu estou no propósito. E olha só o que Deus fez. Quando a gente permanece, e o tempo de passado que te trouxe dores, Manassés, ele apaga a dor e o sofrimento e te traz coisas novas. E Deus fez tudo novo. Para quê? Para que nós viemos a viver algo novo. Aí eu quero ministrar ao seu coração algo muito profundo, irmão. Que pessoas que pisam aqui nessa igreja para a glória do Senhor. Nessa igreja tem uma unção, irmãos. Nessa igreja tem promessa sobre essa igreja. Pessoas, está aqui esse casal aqui, tinha o sonho de abrir um negócio, não tinha? Pisou nessa igreja aqui, Deus fez, não fez? Deus realiza, irmão. A pastora Genique, falecida, falou: sobre a vida de vocês há uma unção de riquezas, há ouro sobre a vida de vocês. Pessoas entraram aqui desempregadas, desenganadas. Pessoas entraram aqui com o casamento a mal a pior. Pessoas entraram aqui que não falava irmã com irmã. Sabe o que Deus fez? Restaurou, fez para a glória de Deus, irmãos. Não quero dizer para você: pastor, então eu devo servir a Deus, que aqui tem riqueza, aqui tem paz. Não, irmão, aqui tem batalha também. Eu quero dizer para você que todas as coisas que Deus nos dá, o maior é o amor, é amar uns aos outros, é o poder de Deus sobre esta igreja. Eu quero concluir sobre a sua vida antes de eu fechar e nós orarmos. Não importa de onde que você veio, o que você viveu, Deus te trouxe aqui para você viver algo novo sobre a sua vida. Existe o perdão, o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape, o amor de casal. Me ajuda aí, pastor, é o Eros, né? Eros, é o amor que eu tenho com minha esposa. Só que o meu amor que eu tenho com minha esposa, eu ofendo, ela ofende, eu acordo virado. Às vezes eu vou lá, lembro aquele dia: você me pisou no meu pé. O amor Eros, você se lembra, não lembra? Agora o perdão de Deus, o amor de Deus, ágape, é o perdão manahá. Sabe qual que é o perdão manahá? É aquele que apaga. O que a Bíblia diz? Que Deus lança no mar no mar de esquecimento os nossos pecados. Você jogou uma pedra no mar? Quem já andou de barco aí? Já foi na praia aí? Você consegue pegar a pedra de volta depois? Você consegue achar? É assim o perdão, irmão. O perdão de Deus é o perdão manahá. Ele apaga. Deus não lembra do pecado. Meu Deus, pastor. Deus traz para mim e para você perdão manahá. Tudo aquilo que você passou, enfrentou. Sabe o que Deus tem para esta igreja? Ontem quem esteve aqui foi ministrado sobre isso. A confiar em Deus e viver o inesperável de Deus. O testemunho do pastor Cícero foi muito forte, irmão. O que ele passou, que colocou o nome dele dentro de um centro de macumba, escrito no caderno ali do centro de macumba. E o dia que ele se converteu, ele foi lá. A gente estava conversando até, professora, que é interessante que ele foi lá e rasgou. Cadê aquele caderninho? Vamos lá ver lá. Ele arrancou a folha. Ele tirou o nome dele do centro de macumba.
Aí a gente comentava, e ele foi tão audacioso que ele rasgou aquele papel, ele arrancou um monte de nome também, da macumba. Ei, por quê? Porque Deus escreve uma nova história. A partir daquele dia que ele aceitou Jesus, o seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. E sabe o que Deus faz, irmãos? Eita Jesus, lá no Novo Testamento, do período interbíblico, existem páginas em brancos, que foi onde Deus 400 anos não falou com o seu povo. E sabe o que Deus faz quando você aceita Jesus? Ele pega um caderno, ele pega a sua história, tudo que ficou para trás, ele escreve, começa a escrever tudo de novo, em páginas em branco. Ele começa a escrever uma nova história. Aí eu quero concluir esta palavra. Quero que você se coloque de pé sobre os seus pés. E eu quero ministrar sobre o seu coração algo muito profundo. Manassés foi o filho primogênito de José e Azenate no Egito. José deu-lhe este nome, declarando: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento em toda a casa de meu pai. Gênesis 41:51. Tribo de Israel. Ele é o ancestral de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Manassés. Simbolismo: o nome representa perdão, superação de traumas e um recomeço espiritual, frequentemente associado a deixar o passado de sofrimento para trás. Sabe o que Deus está ministrando ao meu coração e ao seu coração? Para você deixar o passado, o teu sofrimento que você atravessou, passou para trás. Ei, se você ficar remoendo o passado, irmão, pastor, me machucou no passado. Ei, o que aconteceu com a mulher de Ló quando ela olhou para trás? Se tornou uma estátua de sal. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Sabe o que Cristo deixou para mim e para você? Olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Se você olhar para o passado, você vai paralisar o que Deus tem, eita Jesus, meu Deus, para a sua vida. Você vai se tornar uma estátua de sal, irmãos. Ei, sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Que Deus tem nova todas as coisas. O passado que te trazia sofrimento, dores, ei, Deus te trouxe cura, e Deus escreve uma nova história, um novo tempo sobre a sua vida. Aí eu quero convidar você a vir aqui e a receber uma oração. Você que quer entregar para o Senhor algo do passado que tem te paralisado. Pastor, eu saí dos caminhos do Senhor. Pastor, eu fui machucado pelo meu irmão dentro da minha casa. Pastor, eu fui abusado. Pastor, eu fui machucado em uma igreja. Pastor, eu fui machucado por um líder. Pastor, me caluniaram. Pastor, me ofenderam, me machucaram, me traíram. Pastor, você quer deixar o passado. Pastor, eu cheguei aqui do zero, eu estou desempregado, eu estou precisando de um recomeço na minha vida espiritual. Ei, é para você que Deus está falando, que quer recomeçar e quer apagar o sofrimento que você viveu no passado e viver uma nova história. Só para quem quer viver uma nova história, vem aqui e quer receber uma oração. Você quer receber uma oração na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, pode vir aqui, irmãos. Você quer ver um recomeço espiritual na sua vida? Pastor, eu quero esquecer de tudo que me causou traumas, dores, desconforto, dores na alma. Você quer viver uma nova história, deixar o passado para trás. Você não é caranguejo, irmão, você não anda de lado. Deus te chamou para você prosseguir para o alvo, para Cristo, andar para frente, irmão. Se você andar para trás, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver o que vai ter na sua trás, você vai bater, irmão, você vai se machucar. Deus fala assim: olha para frente, olha o que eu tenho preparado para vós, olha o caminho que eu vou abrir no mar vermelho, para você passar em terra seca, e tudo aquilo que estiver te atrapalhando, os teus adversários, sabe o que vai fazer? Vai morrer tudo afogado, irmão. Aqueles que farão mal contra você, contra a tua casa, sabe o que vai fazer? Vai morrer afogado, irmão. Sabe por quê? Porque Deus escolhe e te
escreve uma nova história, irmãos. Ele abre o mar para você passar em terra seca. Só para você que quer viver algo novo, experimentar a glória de Deus, a sua vida espiritual, o seu ministério, o seu chamado. Tem mais pessoas, mas não é por força e nem por violência, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você que quer viver coisas sobrenaturais na sua vida, você que quer experimentar o melhor de Deus, que ainda você não experimentou, irmãos, suportou por várias aflições, e você quer viver a glória da segunda casa, assim como nós temos experimentado e vivido. Feche os teus olhos e o seu coração. Tem mais pessoas para me orar. Se você quiser ainda, você pode vir quando a pastora vai estar cantando ali. Feche os teus olhos e o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e fale com o Espírito Santo neste momento. Pai bendito, Pai amado, queremos viver algo novo do Senhor, meu Pai. Queremos viver algo extraordinário, Jesus. Queremos experimentar a glória de Deus. Você tinha todos os motivos para você desistir. Você tinha todos os motivos para você parar, mas você está aqui, você está prosseguindo para o alto, e Deus quer que você viva algo novo. Você que quer viver algo novo, abra o teu coração, entrega para o Senhor o teu passado, entrega para o Senhor tudo aquilo que te trouxe dores no passado, tudo aquilo que te trouxe traumas no passado. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Para você que quer viver algo novo na sua vida, faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Calma, Jesus. Eu quero viver algo Mas Jesus está vivo, viver algo novo, meu Pai. Aquela vez ser curado, aquela vez ser quero viver algo novo. Tudo aquilo que vai do passado, Senhor Jesus. Talvez faz meu coração arder de novo, maldições, meu Pai. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quebra, Senhor, Pai querido. Quebra de maldição. Que venha ser algo novo sobre a casa, sobre a família inteira. O que viveu, o que venceu, Pai querido. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus vir, aleluia.
desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Ele virou um grande profeta. Talvez você precise de braços na sua vida. Talvez você precise aí ser renovado. E algo novo, e viver algo novo na sua vida. Mas precisa do toque do Senhor. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele queimar os teus lábios. A vida de Isaías nunca mais foi a mesma quando ele teve o fogo do Senhor, a visitação do Senhor. Ele se tornou um grande profeta. Que eu quero concluir essa palavra, irmãos. Eu não tive um pai e uma mãe do meu lado para me educar, para me criar. Eu aprendi na vida, irmãos. Eu não tinha um pai. Muitas vezes quando eu me aproximei, eu perguntava de dúvidas. Não tinha um pai para falar sobre droga, sexo, rock and roll, para ensinar a palavra de Deus. Pastor, você vai lá perguntar para o seu avô, para a sua avó, qual que é o filho que teria essa coragem, irmão? Vergonha. Ir lá perguntar para o avô, para a avó, uma idade já. Sabe como que eu fui gerado? Em um relacionamento somente. Uma noite, meu pai e minha mãe, e eu nasci. Mas eu sou escolhido de Deus. E Deus tem uma obra. E quando eu entrei na igreja, acho que Taubaté, Casa do Leão, eu falava assim, os irmãos me chamavam de doido, né, pastor? Os profetas entregavam, você vai ser pastor um dia. Eu olhava para os irmãos assim, novo na igreja, novo convertido. Que nem o... Quantos anos você tem na igreja de evangelho, irmão? O Kaique, né? Kelvin, quantos anos você tem na igreja? Se converteu? 4 anos? Acho que eu tinha 1 ano, um pouquinho menos que ele. Chegava na igreja assim, os profetas entregavam, você vai ser pastor. Eu falava, irmão, eu vou ser pastor, irmão. Você imagina o Kelvin falar assim, eu vou ser pastor? Começar a falar para você, que é pai, mãe aí. Ei, irmão, passou-se os tempos, os anos. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Não importa as gerações do que passamos no passado. Manassés, superamos, estamos aqui e fomos escolhidos pelo Senhor.
Não importa da educação que você veio, se você veio de berço evangélico, de berço de ouro, não importa, irmão. Deus te escolheu para um propósito de Deus, e Ele cumpre. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da terra, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de mim, Ele é o dono de você. O que Ele quiser fazer na minha vida, na sua, Ele faz, e ponto final. Amém, queridos? Você que irá dizimar e ofertar, pegue na sua mão o seu dízimo e a sua oferta neste momento. Isso tudo é para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado, amém, irmãos? Pastor, trazer o dízimo, trazer a oferta, a Bíblia diz que Deus faz, através do dízimo, faz que nada, nenhuma legião de demônios, que é o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, venha destruir a sua plantação, que venha destruir a sua vinha. Quando você faz o dízimo na casa do Senhor, irmão, é que é para trazer proteção sobre a sua casa. E a Bíblia diz que quando você traz a oferta, é para fazer sobrar, irmãos, transbordar por mão da direita e por mão da esquerda. Então o dízimo é para trazer proteção. E aí a Bíblia diz assim, aí fazei, a única parte da Bíblia que fala que você pode fazer provas com Deus. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênçãos tal sobre a sua vida, irmãos, um dia eu fiz prova com Deus aqui no altar, irmãos, pregando, vivendo, falei, Deus, os irmãos aqui, nós somos dizimistas, para ser pastor, irmão, nossa igreja, temos que ser dizimistas, nós nem pastor a gente pode ser. Como é que eu vou ensinar algo, sendo que eu não vivo? E aí, um dia eu fiz prova no altar, pastor, Deus, nós somos dizimistas, ofertantes, as ovelhas, nossos membros são dizimistas e os ofertantes, e eu faço prova com Deus. E olha o que Deus fez, irmão. Deus faz ou não faz? Pode fazer prova com Deus, irmão. Pastor, eu estou desempregado. Faz prova, o primeiro salário que você dá para o Senhor. Faz um propósito com Deus. O Deus que eu sirvo, e a gente faz propósito com Ele, Ele responde, irmãos. Amém? E Deus faz abundantemente mais além daquilo que nós pedimos. Amém? Estende suas mãos para cá. Você que já dizimou, ofertou. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor Jesus, que nunca faltou o pão, que nunca faltou o dinheiro, meu Pai, nunca vai faltar, Senhor Jesus. A providência que vem sobre nossas vidas, meu Pai. Amanhã teremos o aluguel, a honrar os compromissos dessa igreja, meu Pai. E o Senhor nunca deixou faltar nada, Senhor Jesus, para esta igreja, meu Pai. E está tudo nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, nós te pedimos a Tua paz sobre a vida, de cada família que aqui está, meu Pai. Assim nós te pedimos e te glorificamos. A igreja diz, amém. Pode levar, Vandercy. Amém? As crianças podem vir aqui com o pastor. Vai subir no altar ou vai ser embaixo? Vocês vão agora ver uma homenagem para as mamães. Pode tomar seu assento, amém? Qual que é a melhor adoração aqui, irmãos? A mais pura. São dessas crianças, que é o puro louvor que sai dos lábios dela. Às vezes, você vai ver a criança aqui, não vai saber dançar direito, vai só mexer com a mão, vai olhar, vai ficar dando risada, não vai acompanhar a Sara, a Kemry, que vai fazer a coreografia, mas será o melhor louvor que sairá para você. Recebe, mãe, recebe, você que irá ver esta, pode deixar, que irá ver esta homenagem para o Dia das Mães, amém, irmãos?
de Deus, com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança para ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Mamãe, você esperou por mim. Mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Como eu amo, mãe, eu amo você. Você que é mãe, vem aqui à frente aqui. Vem todas as mamães aqui na frente. Kelvin, você não tira fotos nossas das mamães aqui? É uma pequena lembrancinha para você que é mãe. Vandeci, corre aqui, Vandeci. Você que é marido, homem, se coloque de pé. Você que pode ficar, Gabriel, você que está sentado. Estende as suas mãos agora. Homem nenhum que está aqui, irmão, aguenta o que elas passam, não. Homem nenhum aguenta ter a dor de um parto, irmão. Dorzinho no pé, dorzinho de cabeça, já fica largado no sofá lá, não quer fazer mais nada. A mulher não, tem que limpar, cozinhar, lavar e passar para você, não tem? Essas mulheres aqui, irmãos, eu tiro o chapéu para as mulheres. São guerreiras. Aguentam muitas coisas, que ficam dentro da sua casa, ficar preso às vezes com os afazeres domésticos, que é um desafio, todo dia é a mesma coisa. Lava a louça, faz comida. Mas eu quero dizer para vocês que vocês foram agraciadas pelo Senhor. Sabe por quê? A maior bênção que vocês têm, sabe o que é? É o filho. Se vocês estão aqui, tem mulheres que não podiam ter filhos, não podiam dar à luz. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre na vida da minha esposa. Talvez eu tenha mulheres que tenham esse testemunho aqui. Deus fez um milagre na vida de Abraão, de Sara. Deus fez um milagre em vida de grandes mulheres de Deus. O que eu quero trazer para vocês? Que vocês são agraciadas pelo Senhor. Pastora Águida, você se lembra que Deus um dia falou assim para nós: você será mãe de muitos filhos, assim como Abraão, pai de multidões. Mas para isso, irmãos, tem um processo. O que é a nossa mãe zona espiritual aqui? É a pastora Águida, que representa. Hoje eu mandei mensagem para uma pessoa, e a pessoa: não sou mãe, pastor, filho das mães se você é mãe, mas eu sou uma mãe espiritual. Talvez você é mãe, você é pai espiritual de alguém. Irmãos, você tem um filho que Deus concedeu para você, e agora vocês homens, ore por essas guerreiras, que muitas vezes a gente sai para trabalhar de casa, a gente conversa com um, conversa com o outro, interage, tem a comunicação com o outro. A mulher, ela tem com o filho. Muitas vezes a gente chega em casa estressado, cansado, quer descansar. A mulher não, ela não para, irmão. Você é agraciado pelo Senhor, mas eu quero orar para Deus fortalecer a vida de vocês, o intelecto,
o emocional de vocês, que carregam sobre a vida de vocês a responsabilidade muito grande de educar os filhos, de cuidar do marido, de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe. Amém? Estende as suas mãos para cá, queridos. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, por essas mães guerreiras, ó meu Pai. Oramos pela Larissa, pela Andresa, pela irmã Terezinha. Oramos pela Vanderci, pela Dona Maria, meu Pai. Oramos, Senhor Jesus, pela vida da Diana, meu Pai. Oramos, Espírito Santo de Deus, pela vida da irmã Célia, meu Pai. Nós oramos pela vida da pastora, Senhor Jesus, que é a nossa mãe espiritual, que é a nossa Moisés desta casa, Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a vida, a saúde, meu Pai, o emocional dela, Senhor Jesus, as mãos de trabalhadora, Senhor Jesus, as mãos guerreiras, meu Pai, que coloca muitas vezes a mão na massa dentro de casa, que cuida dos filhos muito bem, que cuida, Pai querido, da casa, da roupa, Senhor Jesus, que faz a comida, o café, Senhor Jesus, que cuida do seu lar, Senhor Jesus, as atividades domésticas, meu Pai, que passam por perigo, meu Pai querido. Talvez as coisas domésticas nós não damos em contas, que são perigosas, uma panela de pressão no fogão, quantas pessoas que às vezes sofrem com alguma coisa dentro de casa, Senhor Jesus, mas que o Senhor venha livrar, guardar a vida delas, que elas venham continuar fazendo com amor, com educação, Senhor Jesus, com carinho, Senhor. Assim nós te pedimos a tua graça e a tua unção sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode vir, criançada, fica aqui para você receber o presentinho dos seus filhos. Talvez não vai ser o seu filho, mas você vai receber uma lembrancinha com muito carinho, amém? E agradecer aqui a Larissa, né? A Andressa, que preparou essa lembrancinha, amém? Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos encerrar com as mães aqui? Fica aqui, mamães, faz assim com as suas mãos, sim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e todos dizem amém. Vamos lá? Peço perdão por horário, amém, irmãos? Ontem nós aguentamos aqui, era 11h30, a gente estava saindo aqui, quase que virou vigília, amém, irmãos? Pastor entra no 220 espiritual e a gente não para, amém? Pastora, chama junto com as mamães o grito de vitória aí. Vamos lá, irmãos, dar o grito de vitória? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Leões. Dá um abraço nessa mãe, nessa mulher aqui. Vem aqui, irmãos. Pode vir, você que é marido, você que é esposo, você que é filho. Dá um abraço nessas mamães aqui. Um feliz dia das mães a todas as mamães, amém?